Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e no vídeo de hoje quero falar sobre conciliar o seu tempo da vida e com Deus. Esse assunto, ele fica muito na minha cabeça porque, pra quem não sabe, eu tô no segundo ano do ensino médio. E quando a gente vive escola e vida espiritual, mais as outras coisas que a vida nos demanda, estudos, tudo, é muito difícil a gente conciliar o tempo de Deus e o tempo também das outras coisas que devemos fazer. E aí, eu acho que eu já até contei isso aqui uma vez pra vocês, acho que eu tenho um vídeo sobre isso, que a gente, muitas vezes, deixa Jesus pra segundo plano. Só que quando a gente deixa Jesus pra segundo plano, a gente tá procrastinando o nosso tempo com ele. Em vez dele ser nossa prioridade, ele tem que ser nosso único. Porque quando ele é único no nosso coração, as outras coisas não vão nos atrair mais. Então a primeira coisa que a gente vai querer fazer durante o dia é falar com Jesus. Então, eu lembro que, eu falo isso muito por mim, tá, gente? Que a gente enrola muitas vezes muito pra fazer nosso devocional. Aí no final do dia você chega e fala, esqueci, não tive tempo. Mas se você entrar no tempo de uso do seu celular, você vai estar quanto tempo no celular? Se você tem 24 horas no dia, você não pode separar 10 minutos para ler a Bíblia. Então, às vezes, é muito difícil a gente conciliar isso. Ou, às vezes, você acorda muito cedo, e aí você vai pra escola, faculdade, trabalho, não sei. De tarde, você tem que fazer mais coisa, e de noite, você não tem tempo. Por que você não separa o momento antes de dormir? É que eu tô cansada. Mas, gente, ora para que Deus tire o seu sono. Eu sei que diversas vezes eu deixei Jesus para segundo plano, não dei prioridade pra Jesus na minha vida, não tratei ele como único na minha vida. Aí na hora de dormir eu falei, Jesus, eu tô tão cansada. Aí eu virei pra ele virou uma vez pra mim e falou assim, então tira esse sono, vai ler a Bíblia. Porque, cara, não é só de pão que vive o homem, nós devemos nos alimentar espiritualmente, né? Eu penso muito nisso, porque se nós somos cristãos, nós temos uma vida espiritual e uma vida aqui na Terra, com as pessoas que a gente conhece, escola, trabalho, curso. Então, a gente tem que saber conciliar isso sim. A gente tem que saber que Jesus é o único na nossa vida. E quando a gente organiza nosso tempo, a gente vai começar a ver coisas novas com Jesus. Esse ano, eu tô fazendo meu devocional todos os dias. Estamos no dia 11 de abril. E graças a Deus, nos meses aí, eu já consegui fazer meu devocional todos os dias sem falta. Só que isso é porque eu coloquei uma meta pra mim mesma, que eu não ia procrastinar mais o meu tempo de Jesus, porque eu reconheci e lembrei o quanto ele tem importância na minha vida. Também tem até um versículo, buscar primeiro o reino dos céus, que as outras coisas não serão acrescentadas. Então primeiro, quando a gente busca o reino dos céus, as outras coisas vão dar certo. Se você tá vivendo um ano de vestibular, por exemplo, cara, busque primeiro o reino dos céus, porque a sua aprovação é guardada. E lembre também que Jesus é um Jesus justo. Deus é um Deus de justiça. Então, a sua vaga, às vezes, as coisas que você tá passando, Jesus, ele tá fazendo isso pra você ter um testemunho também. E eu sei quanto é difícil, né, passar pelo vestibular e tal, porque eu tenho uma irmã que faz o vestibular. E dá pra ver que é muito cansativo. Só que quando você tem Jesus em primeiro lugar, Jesus, ele é nosso descanso. Bem-aventurados é aqueles que choram, pois serão consolados. Então, naqueles momentos que você tiver com um dia ruim, fala, Deus, eu tô muito triste hoje, eu não consigo. Cara, lembre que Jesus é seu consolo. Jesus, ele nos consola, sabe? As bem-aventuranças têm diversas coisas que a gente passa e que Jesus nos consola, Jesus tá com a gente. Então, por que a gente não dá prioridade pra ele no nosso dia? Se organiza, sabe? Eu sei que você pode acordar muito cedo às vezes, mas por que você não acorda um pouquinho mais cedo em algum dia? Por que você não pode diminuir o seu tempo no celular antes de dormir, pedir para tirar o cansaço? Nem que leia só um salmo por dia. Um salmo é uma edificação, é uma oração. Então, gente, viva Jesus, viva com Jesus. Viva uma vida peregrina. Lembre que você não é daqui. E que um cristão, ele precisa se alimentar de Deus. Ele precisa se alimentar da palavra de Deus. Porque é o que eu tenho literalmente um vídeo no canal falando sobre isso. Que muitas vezes nós seremos testados aqui na Terra como cristãos. Muitas vezes a gente vai ter que passar por diversas situações e provações como cristãos. Mas a gente tem que estar firme em Deus e ter Jesus como prioridade nesses momentos, conciliar o tempo de Jesus com as outras coisas. Eu sei que é difícil, mas lembre que ele tem que ser o único no seu coração, ele tem que ser o único na sua vida. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque é algo que eu já passei, sabe? Muitas vezes eu procrastinei meu tempo com Deus, comecei a falar, é que eu tô sem tempo. Mentira, gente, porque eu sempre tive tempo, né? Porque eu sou meio desocupada. Mentira, tô brincando. Mas enfim, gente, um beijão. Amo vocês.